Um, 2, 3, mais um vídeo começando. E eu tava aqui rolando a minha For You e apareceu o vídeo para mim chamado Eu sinto que virei feminista depois que eu me casei. Parece ser um título assim meio chamativo, mas eu já escutei isso de várias mulheres que passaram pela minha vida, que quando você se casa, o marido sai de casa para trabalhar e você fica ali na função de cuidar das crianças, do lar, e meio que você cai numa rotina monótona. E eu queria escutar o que que a Ivana tem para falar sobre isso pra gente construir um debate em cima disso. Eu olhava para aquelas mulheres falando e militando e pensava: o que falta para essas mulheres é um bom marido, é um bom homem. E aí eu encontrei um bom homem, um maravilhoso homem, e eu fiquei, meu Deus, as feministas parece que tinham razão. Porque elas falam muito sobre como a mulher, quando casa, se lasca muito e o homem, ele vai para cima, sabe? E eu tenho exatamente essa sensação no meu casamento. Porque assim, existem mulheres, eu vejo que elas eram perdidas e elas, o casamento e o filho deram propósito pra vida dela. Só que eu sempre tive propósito antes de casar e antes de ter filho. Eu sempre tive propósito, sempre. Sabe? Então, assim, eu sempre fui uma mulher encontrada. Eu não tava perdida e me encontrei. Não, eu tava muito encontrada. E quando eu casei, e até aqui até continuou bacana, mas quando eu tive filho, aí eu me perdi total. E aí, quando eu olho pro meu marido, pra vida do meu marido, e eu olho as coisas que a gente conversava antes de casar e tudo tal, e eu vejo assim, meu Deus, o homem tem conquistado tudo e continua conquistando mais do que quer, sabe? E eu olho pra minha vida e falo, meu Deus, eu só caí. Eu olho pro homem e falo, meu Deus, o homem só vai subindo. E eu sinto que eu só vou caindo. Primeiro, eu, perdi tudo, cara. Perdi minha liberdade, perdi até o meu corpo. Eu já ganhei de volta. Mas a base de muito custo, de muito sofrimento. Perdi meu emprego, meu trabalho, sabe, tudo. A única coisa que me restou foi a minha graduação, minha pós-graduação, a minha experiência. Eu trabalhei muitos anos com a estética. Mas o resto todo se foi. Enquanto o meu marido só sobe, sabe? Então, eu olho assim e falo, meu Deus. Meu Deus. Só que assim, gente, reflexões. Reflexões, pensamentos, coisas saindo aqui. Eu não tenho certeza ainda. Tipo, eu pensava uma coisa e aí mudei, igual eu tô falando pra vocês. E agora eu já tô pensando isso, mas pode ser que eu mude pra frente. Mas aqui, olhando pro hoje, eu fico chocada em como as coisas estão acontecendo. O que eu pesquisei de tudo que ela fala e a maneira que ela fala, não parece que ela tá em competição com o marido. Ela aceita o sucesso do marido, sabe que aquele sucesso é importante pra família, mas ela se pergunta: e os meus sonhos, e meu sucesso? Em que momento que isso pode ser sobre mim de novo? Ela fala que na gravidez ela não se sentiu muito realizada, porque todo mundo sabe, né, que quando um casal engravida, a mulher vai sair do mercado de trabalho e muitas nem voltam. Muitas viram dona de casa, ficam só naquela função de maternidade, cuidar da criança, mas humanamente falando, até que ponto isso é saudável? A sua vida girar em torno apenas de cuidar de um lar, maternidade de uma criança? Porque desde pequeno, quando a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, todo mundo pensa numa profissão, todo mundo pensa em ter uma carreira de sucesso e de certa forma, um filho deixa essa carreira pausada. Você vai ter ali o diploma, igual ela falou, estética, ela trabalhou por muitos anos na estética, se viu naquilo ali, gostava daquilo, aí vem uma gravidez. Você tem duas opções. Ou você se dedica à maternidade, ou vai ser aquela família que deixa o filho na creche das 6 da manhã às 6 da noite, porque os dois precisam trabalhar. E quando a gente fala de sonho, principalmente ela aqui, é um lado muito individual, de eu querer fazer mais da minha própria vida, porque todo mundo sabe que ser mãe é extremamente importante, tarefas do lares é extremamente importante, mas quando a gente compara tarefas do lares, ser mãe, com sair de casa para trabalhar e trazer o sustento para dentro do lar, você vê que o dinheiro tem um peso muito maior nessa situação. A gente sempre vai ver a pessoa que sai do lar para trabalhar como provedor, como o bom, aquele que está crescendo de carreira, enquanto a gente sabe que a desvalorização é muito grande para a mulher que fica em casa trabalhando, ou para a pessoa que fica em casa trabalhando. Quando ela fala que ela se compara ao marido dela, eu acho que é essa comparação de, poxa, eu queria estar sendo valorizado, eu queria estar no mercado de trabalho fazendo algo mais com a minha vida, porque eu sei o que eu faço para minha filha é importante, o que eu faço dentro de casa é importante, mas
eu não queria me resumir apenas a isso. E esse é um sentimento que várias mulheres, várias mães carregam durante toda a sua vida. E ainda tem mulheres que têm que trabalhar, que chegam em casa, vão fazer tarefas domésticas em casas, que não teve tempo de aproveitar a maternidade. E é o puro capitalismo falando, porque a gente tem essa noção do homem tem que sair de casa para trazer o mantimento para dentro do lar, enquanto a mulher fica em casa trabalhando, mas lá na Primeira Guerra Mundial, quando os homens tiveram que ir para a guerra, assim, rapidamente as mulheres voltaram para o mercado de trabalho, tanto que durante as guerras, as mulheres eram muita força de trabalho ali dentro de fábricas e de todo aquele contexto social, porque o contexto social pedia que as mulheres trabalhassem. Então, quando a gente olha uma mulher no cargo de liderança que escolheu não ter filhos, a gente sempre dá uma julgada, sabe? Fala assim, nossa, mas você trocou a sua família pela sua carreira, enquanto na verdade os homens nem pensam, nem passam pela cabeça dele. Ai, engravidei uma mulher, minha vida vai seguir, qualquer coisa eu pago uma pensão, enquanto a mulher toda a vida dela tem que mudar em prol daquela criança. E pelo jeito que ela fala, repetindo novamente, ela não odeia o marido, ela só não está gostando nessa posição que ela está levando a vida agora. Se a gente for aqui nos comentários, vai ter um comentário da Juliana que fala, eu sou casada, feliz e feminista, amo minha família, mas minha prioridade sempre vai ser eu. Se eu estou bem, sou melhor mãe, melhor esposa e melhor profissional. Eu acho que é um pouco disso também, que quando você tá muito naquela rotina em prol de outra pessoa, uma mulher em prol do seu filho, em prol da sua família, você acaba se colocando em segundo plano e acaba diminuindo a sua importância dentro daquele núcleo familiar. Sendo que, se a pessoa sabe trabalhar e traz o dinheiro para dentro de casa, você tá ali, você deixou a casa toda organizada para aquela pessoa chegar, você tá cuidando do filho daquela pessoa, sabe? Tem a sua genética e a genética dele ali, que vai ser o legado de vocês, aquela criança, sem botar expectativa na criança, mas eu tô falando assim, vocês escolheram como casal ter aquela criança, ter aquela família, ter aquela vida, então nada mais justo do que em algum momento a pessoa, o seu parceiro olhar para você e falar assim, olha, qual que é o seu sonho? O que você quer fazer daqui para frente? Vamos esperar nosso filho crescer mais um pouco, aproveita a sua maternidade e quando você quiser voltar para o mercado de trabalho, a gente para, a gente divide tarefas, a gente te coloca em um emprego que seja 6 horas, que seja um home office, mas eu quero te ver feliz. Nesse momento eu preciso de você para isso, mas pode contar comigo. E é um pouco dessa relação que eu sinto que faltam nos casais, da pessoa ver aquilo como uma passagem da vida deles mesmo. Estou passando por isso agora, meu filho é muito pequeno, tá engatinhando, não tem dentes, ele precisa do meu cuidado nesse momento, mas quando ele crescer mais um pouco, eu sei que meu marido vai estar aqui do lado para dar essa confiança para mim. O meu parceiro, minha parceira vai estar aqui e eu vou poder contar com ela. Porque um casamento, se a gente for pensar, a gente tem que pensar nele a longo prazo, né? E tem muito abandono de criança, muito relacionamento que não dá certo depois da maternidade, porque a vida muda. São dilemas da vida que ao mesmo tempo que a gente tem que pensar a longo prazo, tudo pode dar errado ao curto prazo. Não parece o caso dela, parece que o marido dela super apoia ela e vamos continuar vendo o que ela tem para falar mais um pouco. Mesmo com terapia, tem sido difícil para mim aceitar o que a maternidade e o casamento fez comigo. Eu lembro que eu era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito pra cima, uma pessoa alto astral, que fazia graça, que, sabe, era fazer piada, que ria. Hoje em dia eu olho pra mim e eu não encontro nada disso mais. Eu olho pra mim e eu vejo que um brilho se foi. Porque eu sempre tô mal-humorada, eu sempre tô estressada, eu sempre tô super reativa, eu sempre tô assim, com cara fechada, eu estou sem paciência, então antes eu dava bom dia, eu lá e tal. E hoje em dia eu olho na cara das pessoas, não falo nada e não tenho vontade de falar também, como se eu tivesse sem energia também, sabe? E tudo isso, gente, tudo isso começou desde o dia que eu descobri que estava grávida, pois descobri que estava grávida a partir de um mal-estar desgraçado, entendeu? E aí, então, a minha vida mudou. Cara, eu passo... Gente, Ivana, você sabe tudo isso, por que você não muda? Eu não tenho forças. Sabe que você não tem força? Você tem isso aqui, te resta isso aqui de energia, e você precisa focar essa energia. Você não pode desperdiçar fazendo esforços que você não quer, você precisa de esforço. Tipo assim, não é que você não quer, que não vão, tipo assim, que não vai matar ninguém, sabe? Então, o resto de energia que me sobra, eu foco no que dá, no que é mais necessário. É uma... Como é que pode chamar? Tipo uma redistribuição de energia. Isso aqui dá pra eu focar, isso aqui não dá, isso aqui jamais, isso aqui eu não vou nem perder meu tempo, sabe?
Eu entendo um pouco desse sentimento que ela fala de não ter energia, porque eu, como filho mais velho, acompanhei o crescimento das minhas 2 irmãs. E olha que eu era bem presente na vida da minha mãe, mesmo não morando com ela, e sempre dava o suporte necessário. Mas você vai falar com uma mãe, o único assunto que ela tem é sobre os filhos. Ela vai na creche, conversa com outras mães sobre assunto de mãe, ela fica ali naquela vida dela totalmente sobrecarregada. Tipo, tenho que levar minha filha para a escola, tenho que buscar da escola, eu tenho que fazer tarefas dentro de casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, essa falta de energia é realmente um sentimento de não tenho tempo para mim, não tenho tempo para mim sentar aqui, estudar 2 horinhas, não tenho tempo de fazer a minha vida girar, o que que eu foco na minha vida agora, porque meu filho ainda está crescendo, ele precisa de mim, mas a minha carreira está parada, mas o meu marido precisa de mim também. E você vê que é só sobre precisar de mim e sempre se colocar em segundo plano, e é exaustivo cuidar de uma criança. A gente não fala disso, mas hoje em dia a taxa de natalidade nos países como França, Europa, até mesmo no Brasil está caindo muito, porque o custo de vida está se tornando muito elevado. Não dá mais pra gente ter aquela família de margarina que o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa cuidando da criança. Hoje em dia, os dois saem para trabalhar e quando volta, a responsabilidade ainda é mais da mãe do que do pai. Então, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas estão mais abrindo os olhos, que as pessoas estão entendendo que não podem ter filhos, que precisam de um planejamento antes de pôr uma criança no mundo e que colocar uma criança no mundo não tem a ver só com o dinheiro que a gente vai gastar com aquela criança, também com o tempo que a gente vai gastar com aquela criança. Porque se você pegar uma mulher que está sendo mãe aos 25 anos, início de carreira, início da vida adulta, e uma mãe que está sendo mãe aos 35 anos, não é de se esperar que a mãe que está sendo mãe mais tarde, aos 35, vai ter um maior amparo familiar, um maior amparo financeiro para cuidar daquela criança, que ela já vai ter uma carreira mais consolidada e formada, ela já vai ter uma estabilidade de relacionamento ali, porque eles esperaram, teoricamente, para ter aquele filho. Mas agora, quando a gente pega tudo isso e taca nas costas de uma pessoa que está ali dos seus 20 aos 28 anos, é um período muito cedo para lidar com tanta responsabilidade. Porque, geneticamente falando, o nosso cérebro só acaba de amadurecer e a gente só acaba de se formar ali pelos 24, 25 anos. Então, se nem eu ainda sei o que eu estou fazendo do mundo, o que eu quero ser da vida, tá tudo em construção, minhas carreiras, meus relacionamentos, como é que eu vou ter uma responsabilidade de colocar uma criança no mundo e ter que ensinar tudo para ela? E aquela vai ser a minha função durante alguns anos de desenvolvimento da minha vida. E quando a gente chega aos 30 anos, tem aquele sentimento, poxa, já passou a minha juventude, agora estou entrando numa fase mais madura ainda. Então eu acredito que nessa fase mais madura seria a chave pra gente ter um filho. Mais ou menos ali pelos 30 anos, eu consideraria uma idade onde você já se conhece, onde você já tem um emprego há muito tempo, onde a sua vida está mais calma e você não fica com essa sensação de estou vivendo em prol de uma criança. E sim, essa criança faz parte da minha vida, eu vou cuidar dela, vou amar ela com todo o meu afeto, meu carinho, mas eu preciso de um tempo para mim. Seja para fazer uma academia, seja para fazer uma aula de culinária, seja para sentar na mesa e ter um jantar calmo com meu marido. Então, em todas as partes da vida, independente de qual for, a gente precisa ter uma rede de apoio para cuidar de uma criança. A gente, como tio, como primo, como sobrinho, a gente precisa que, poxa, minha irmã engravidou, o que eu posso fazer por ela? Será que ela quer que eu cuide dessa criança no final de semana? Será que ela quer que eu visite mais, seja mais presente? Porque na hora de falar para a mulher, ai, que ela não tá demorando muito para ter um filho, todo mundo fala. Mas na hora de ajudar com a mulher de alguma forma que ela precise, ninguém faz isso. E eu vi minha mãe passando por isso. Eu ia pra minha mãe quase todo final de semana, ajudava ela com as minhas irmãs. E eu não via isso como obrigação. Eu via isso como amor, gostava das minhas irmãs, mas eu sei que nem todo mundo tem esse tempo. Eu ainda estava numa adolescência ali, então eu tinha esse tempo. Nem todo mundo tem essa vontade, esse carisma. Mas se a gente tem que pensar no futuro da humanidade, a gente quer mais gente nesse mundo, né? Que a gente continue colocando gente nesse mundo para não cair. E se bem que pode tirar muita gente do mundo, né? Mas falando da evolução humana, não cair a taxa de natalidade, que o normal deveria ser 2, a gente tem que pensar em melhores mudanças sociais de como seria essa mulher no mercado de trabalho depois da gravidez de novo e como dar um maior amparo social para a gente não viver nessa ideia capitalista que a gente só tem valor enquanto a gente está produzindo, que a gente só tem valor quando a gente está no mercado de trabalho, que o nosso valor é medido apenas em dinheiro, enquanto o nosso valor deveria vir de todas as áreas da nossa vida, do nosso ciclo social, de como a gente é como pessoa, dos ensinamentos
que a gente vai deixar no mundo, mas a gente tem essa ideia capitalista tão enraizada de que se eu não estiver fazendo nada que não gere lucro para a sociedade, eu não tenho valor. Se eu estou em casa lavando o prato todos os dias, isso não tem valor, que a gente acaba caindo nesse buraco de que o nosso valor vai ser medido por salários. E eu não sei qual que é a resposta para sair desse buraco, porque é um buraco que antes da gente nascer já estava aqui, a gente vai morrer, ele vai continuar aqui, e isso tudo tem um nome chamado capitalismo. Mas quando a gente leva para o nosso interior, o nosso pessoal, só resta nós saber como lidar com essa situação, o que vai ser melhor em cada caso. Se no caso dela vai ser uma terapia, igual ela está fazendo, esperar a filha crescer mais um pouco e se readequar ao mercado de trabalho, um trabalho home office, o que ela vai fazer para se sentir menos solitária nesse momento. Acho que solitária nem é a palavra certa para usar aqui, mas se sentir merecedora. O sentimento de frustração na maternidade e no casamento, ele gera a mesma reação nas pessoas do que quando alguma pessoa fala que tá com depressão. E quando uma pessoa fala que tá com depressão, olha para vocês entenderem. Uma pessoa que... Vamos pegar esse caso horrível que aconteceu em Itaituba. Não sei se é assim que se pronuncia o nome da cidade. As pessoas vão olhar para aquela mulher e vão sentir pena, vão sentir empatia, vão sentir, sabe, a dor da mulher. Porque ela perdeu os filhos, porque o marido, e foi o marido, e foi toda uma situação, né? Todo um contexto, toda uma história. Então parece que é uma dor entendível. Agora, quando você não perdeu ninguém, tá? Muito pelo contrário, você ganhou um filho, você tem uma família, você tem um marido bom, nada te falta, você tá bem de saúde. Quando tá tudo certo e você se sente infeliz e você sente que a sua vida acabou e você sente a tristeza, as pessoas ficam... Por quê? Tu tem tudo, nada te falta, tá tudo certo, por que tu tá assim? Então as pessoas não conseguem ter empatia ou compreender, acham que é frescura, sabe? Principalmente. Depressão ainda nem sei como... Agora, quando se trata de maternidade, cara, é incrível como as pessoas... Elas se viram leões se você falar que não tá feliz com a maternidade. As pessoas ficam loucas. Você pode ter certeza. Tenha certeza de uma coisa. As pessoas vão te olhar com um olhar de... Sabe, como se você fosse um satanás, um demônio. Mas e você, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você já é mãe, já é pai, pensa em ter filhos algum dia? Qual que é a sua relação com o mercado de trabalho? Você vai se preparar para ter um filho? Já tem um filho? Deixa aqui nos comentários que eu queria saber de você. Qual que é a opinião sobre você e maternidade e mercado de trabalho? No mais, o meu nome é Antônio Venâncio, criador desse canal. Eu queria muito que você se inscrevesse no meu canal, isso ajudaria muito no meu trabalho aqui na plataforma. No mais, tem um QR Code aqui aparecendo para doação de qualquer valor. Isso ajuda muito aqui na manutenção do canal. E no mais, eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!